Lembra da Kaline? Talvez pelo nome você não lembre. Pela imagem, eu aposto que você vai lembrar. Coloca aí na tela a imagem da Kaline, para quem está em casa. Agora, você lembrou? Linda, né? A influenciadora. A mulher que teve os 3 dentes quebrados depois de ser agredida pelo então companheiro. Esse aí, ó. Aquele cantor, o Dieguinho. Gente, ele tinha sido preso. Tinha sido porque ele não está mais preso. Ele foi solto. A justiça decidiu pela absolvição depois que, na audiência, a vítima, a Kaline, mudou o depoimento. Ela não confirmou o que ela tinha dito na denúncia. O cantor de forró Diego Damasceno foi solto nesta quarta-feira após decisão da Justiça do Amazonas. Acusado de agredir sua então companheira Kaline Milena, de 30 anos, em abril deste ano, Dieguinho, como também é conhecido no meio musical, foi absolvido das acusações feitas pela vítima. O caso ganhou repercussão quando Kaline denunciou Diego por agressão física. Durante uma discussão motivada por ciúmes, o cantor teria desferido socos no rosto da vítima, resultando na fratura de 3 dentes. Tudo começou por conta de uma publicação no Instagram. Ele começou a me insultar, dizendo que eu não valia nada, que eu era oferecida, que eu estava fazendo dancinha para os machos lá no dia que eu estava fazendo o evento. E aí a gente começou a discutir bem feio e foi quando ele me deu o primeiro murro. No corpo da vítima ficaram as marcas da agressão, hematomas nos braços e a face desfigurada. Na época, a Kaline também mencionou episódios anteriores de violência no relacionamento. Quando acontecia, por mais que tivesse sido mínima a agressão, se foi só verbal, se foi só um tapa ou só um empurrão, ele sempre tentava contornar a situação. O Tribunal de Justiça do Amazonas confirmou por meio de nota que Diego Damasceno foi solto por falta de provas. O cantor foi absolvido pelo Ministério Público do Estado após Kaline Milena, em audiência de instrução e julgamento, não confirmar o que foi dito anteriormente à polícia. O réu foi colocado em liberdade em respeito ao princípio da autonomia da vontade da vítima. Mas o que levou a vítima a retirar as queixas, mesmo após sofrer com as agressões? A delegada Patrícia Leão explica os desafios enfrentados pelas vítimas de violência doméstica. O ideal a se fazer é, ao invés de procurar as redes sociais para fazer essa exposição, essa mulher pedir ajuda de um familiar, da sua rede de apoio, de amigas, de parentes e procurar uma delegacia e solicitar a sua medida protetiva. Vou te falar, quando eu vejo um caso como esse, em que a vítima retira a denúncia, quem acompanha o Amazonas no Ar sabe o quanto eu passo pano, o quanto eu sou uma exímia defensora das mulheres, o quanto me incomoda, o quanto me revolta os casos de violência contra a mulher. Eu não conheço a Kaline, eu não faço ideia do que fez, por que ela não confirmou o que ela tinha dito anteriormente. Não acompanhei o julgamento dela, até porque a gente não tem acesso a esse tipo de ocorrência, a esse tipo de audiência. Mas eu não sei se foi o que aconteceu com ela. Mas com tantas outras mulheres que são vítimas de violência, o que ocorre é que muitas estão nesse ciclo de violência. Ela, outras vezes, falou, num dos trechos da entrevista que ela concedeu ao vivo para o Ivan Duarte, o trecho que você conferiu na entrevista ali com o Ivan Duarte, na reportagem que a gente relembrou, um depoimento dela, que ela falou que já tinha sido agredida, ela falou que outras vezes, nunca é a primeira vez, nunca é a primeira vez, nunca é a primeira vez. Para a mulher ter coragem de denunciar, não é a primeira vez. Não é, nunca é. Quase nunca é. Não vou dizer nunca, mas em 90% dos casos, não é a primeira vez. E ela falou, já tinha feito, ele já tinha se alterado comigo, já tinha me empurrado. Às vezes, só um tapa não é só um tapa, para começar, né? Não é só um tapa, não é só um empurrão, não é só um grito. É uma agressão, é um crime. E aí ele sempre falava que ia mudar, ela perdoava, eles voltavam. Até que chegou esse dia em que ele, alteradíssimo, teria batido a cabeça dela contra o painel do carro.
ela fala, com a mão esquerda ele dirigia, porque isso foi com o carro em movimento. Com a mão esquerda ele dirigia, com a direita ele me batia e ele bateu a cabeça dela contra o painel do carro e os 3 dentes dela quebraram. Sem contar que ela fala em outro momento, não tem como a gente colocar o depoimento dela inteiro, mas em outro momento ela fala, minhas costelas estão doendo, minha perna está inchada por conta dessas agressões. Braço dela todo roxo. Ele deu uma versão diferente. Ele falou assim, não, na verdade, eu nem estava nem aí para esse vídeo não, que ela publicou na rede social, não foi por isso. Porque o estopim, o gatilho para essa briga, teria sido o vídeo que ela publicou nas redes sociais, até porque ela é influenciadora, é o trabalho dela, meu parceiro. Foi por causa desse vídeo aqui, segundo ela, que ele teria se irritado, dizendo, você quer se exibir nas redes sociais, né? Quer se mostrar para os outros homens? E ela fala, quando eu estava por aí, eu não podia olhar para o lado. Se tivesse outro homem no mesmo ambiente, eu não podia olhar para o lado, porque ele já reclamava, porque ele já brigava. E ela disse, depois desse vídeo, ele veio reclamando porque ele estava com ciúmes e isso teria sido gatilho para essa briga. Ele deu uma versão diferente. Não, nós estávamos em um bar e aí já era tarde, a gente foi voltar para casa, de lá eu ia para outro lugar, ela não gostou, se irritou, mas ele assume que aconteceu a briga. A questão é, independentemente da motivação, a gente está falando de uma mulher que teve 3 dentes quebrados. É inacreditável como ele disse, não, mas nem foi por isso, não interessa o motivo. Nada justifica uma agressão desse nível. A mulher ficou com o rosto completamente desfigurado. A boca dela abriu do nariz até a altura do lábio, abriu. Ela pegou vários pontos. Os 3 dentes dela quebraram. Ela ficou sem 3 dentes, precisou fazer todo um reparo, todo um procedimento de restauração para que ela voltasse a sorrir. Voltasse a sorrir no sentido figurado, né? Porque ela ficou completamente abalada, e é óbvio que ficou. Então eu não sei, confesso que não sei o que aconteceu ou por que ela não confirmou o que ela disse anteriormente, mas o que a própria delegada Patrícia Leão e por outras vezes a delegada Débora Mafra tanto defendeu a mulher, a vítima de violência doméstica, o que todas elas dizem é que é um ciclo de violência, que não começa com agressão física, porque a gente precisa tirar essa ideia de que violência contra a mulher é só um soco. Quer dizer, não é só um soco, né? É um soco, é um empurrão. A violência, ela começa numa retaliação, ela começa quando ele diz, você não sabe o que você está falando, você está ficando doida. Mulher minha não sai com essa roupa, mulher minha não está na rua essa hora. Isso por si só já caracteriza a violência, mulher. Você já pode e deve denunciar, sai dessa. Só que aí ele vai avançando, e aí começa com um tapinha aqui, começa com um empurrão, começa com um escorão depois, e aí já vira um soco, já vira um chute, já viram vários pontapés. E aí depois ele vem todo pianinho, um amor, nunca vi mais educado, nunca vi mais gentil, um cavalheiro, um gentleman. Pede desculpas, aí dá flores, aí isso e aquilo. O que a polícia chama de fase da lua de mel, porque ele tá só amores. E aí ela vai e perdoa. E vai começando tudo de novo, porque um dia ele se irrita. E aí ele vira o jogo, o agressor ele tem o mesmo comportamento. Não sei se é o caso do Dieguinho, mas o Dieguinho ou qualquer outro, eles têm o mesmo comportamento. A mania de culpar a vítima, dizendo, olha o que você fez eu fazer. Eu que fiquei estressado ali porque você me irritou, você me provocou, por que você fez isso? Olha o que você fez eu fazer. E aí a vítima se sente culpada. Porque a vítima, quando ela expõe nas redes sociais, como fez a Kaline, é por isso que a delegada Patrícia Leão disse, procura ajuda com a família. Porque ela colocou nas redes sociais, falou com a imprensa, teve coragem para falar. E agora vai ter um monte de gente para dizer assim, merece também, né? Foi lá, mudou a versão, não sei o quê, Nessa hora tem um monte de gente para julgar, mas muita gente. Só que eu não sei se é o caso dela, como eu falei, mas muitas dessas mulheres estão nesse ciclo de violência. E tudo que elas não precisam é desse julgamento. São mulheres que precisam de amparo, são mulheres que precisam de justiça. Volto a ratificar. Não sei se é o caso da Kaline, não sei o que fez ela mudar de ideia, mas tantas outras mulheres estão sim nesse ciclo de violência que precisa ser interrompido.
é importante procurar uma rede de apoio. No caso dela, não tinham crianças envolvidas, eles não eram casados, mas tem mulheres que são casadas há anos e que têm toda uma dependência, além de emocional, dependência financeira. E aí fala, ele que banca a casa, ele que paga a escola das crianças, ele que coloca a comida na mesa, melhor deixar pra lá. Porque ele só faz isso quando ele bebe, só que ele bebe todo fim de semana, né, mana? Aí não dá pra aguentar. Existe toda uma rede que te ampara, que te oferece moradia para você, para os seus filhos. Procure uma delegacia, procure ajuda. Vá até a delegacia da mulher, solicitar essa medida protetiva, porque ela faz sim diferença na sua vida, pode inclusive salvar a sua vida. Kaline tá viva. Nem consigo dizer se ela tá bem, se ela não tá. Eu espero que sim. Mas tantas outras mulheres não tiveram a oportunidade de perdoar, de contar a história, de mudar a versão, porque tiveram a vida interrompida, infelizmente.